Livro Evolução em Dois Mundos, segunda parte, capítulo 10, Disciplina Afetiva. Nota da editora. Para mais clara compreensão do delicado assunto que André Luiz ora focaliza, pedimos ao leitor reler com atenção no livro Missionários da Luz, recebido mediunicamente por Francisco Cândido Xavier, as elucidações compreendidas entre as páginas 198 e 203. Trecho do livro Missionários da Luz, capítulo 13, de André Luiz, Chico Xavier. O sexo tem sido tão aviltado pela maioria dos homens reencarnados na crosta que é muito difícil para nós outros, por enquanto, elucidar o raciocínio humano com referência ao assunto. Basta dizer que a união sexual entre a maioria dos homens e mulheres terrestres se aproxima demasiadamente das manifestações dessa natureza entre os irracionais. No capítulo de relações dessa espécie, de muita inconsciência criminosa e indiferença sistemática às leis divinas. Desse plano, não seria razoável qualquer comentário de nossa parte. Trata-se de um domínio de semibrutos, onde muitas inteligências admiráveis preferem demorar em baixas correntes evolutivas. É inegável que aí também funcionem as tarefas de abnegados construtores espirituais, que colaboram na formação básica dos corpos destinados a servirem às entidades que reencarnam nesses círculos mais grosseiros. Entretanto, é preciso considerar que o serviço em semelhante esfera é levado a efeito em massa, com características de mecanismo primitivo. O amor nesses planos mais baixos é tal qual o ouro perdido em vasta quantidade de ganga, exigindo largo esforço e laboriosas experiências para revelar-se aos entendidos. Entre as criaturas, porém, que se encaminham de fato aos montes de elevação, a união sexual é muito diferente. Traduz permuta sublime nas energias perispirituais, simbolizando o alimento divino para a inteligência e para o coração, e a força criadora não somente de filhos carnais, mas também de obras e realizações generosas da alma para a vida eterna. Lembre-se, André, de que me referi a objetivos sagrados da criação, não exclusivamente ao trabalho para o Criador. A procriação é um dos serviços que podem ser realizados por aquele que ama, sem ser o objeto exclusivo das uniões. O espírito que odeia ou que se coloca em posição negativa diante da lei de Deus não pode criar vida superior em parte alguma. É necessário deslocar a concepção do sexo, abstendo-nos de situá-la tão somente em determinados órgãos do corpo transitório das criaturas. Vejamos o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Chegados a este entendimento, verificamos que toda manifestação sexual evolui como um ser. Enquanto nos mergulhamos no charco das vibrações pesadas e venenosas, experimentamos nesse domínio simplesmente sensações. À medida que nos dirigimos a caminho do equilíbrio, colhemos material de experiências proveitosas, oportunidades de retificação, força, conhecimento, alegria e poder. Em nos harmonizando com as leis supremas, encontramos a iluminação e a revelação, enquanto os espíritos superiores colhem os valores da divindade. Substituamos as palavras união sexual por união de qualidades e observaremos que toda a vida universal se baseia nesse divino fenômeno, cuja causa reside no próprio Deus, Pai, Criador de todas as coisas e de todos os seres. Essa união de qualidades entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. E não seria possível, portanto, reduzir semelhante fundamento da vida universal, circunscrevendo-o
a meras atividades de certos órgãos do aparelho físico. A paternidade ou a maternidade são tarefas sublimes, não representam, porém, os únicos serviços divinos no setor da criação infinita. O apóstolo que produz, no domínio da virtude, da ciência ou da arte, vale-se dos mesmos princípios de troca, apenas com a diferença de planos, porque para ele a permuta de qualidades se verifica em esferas superiores. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras exigem a disposição das formas, a fim de atenderem às exigências da vida em caráter provisório, no campo das experiências necessárias. As segundas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetuam-se nos resplandecentes domínios da alma em processo maravilhoso de eternidade. Quando nos referimos ao amor do onipresente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidade com as esferas sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. É lamentável que a maioria de nossos irmãos encarnados na crosta tenha menosprezado as faculdades criativas do sexo, desviando-as para o vórtice de prazeres inferiores. Todo ato criador está cheio de sagradas comoções da divindade, e são essas comoções sublimes da participação da alma dos poderes criadores da natureza que os homens conduzem imprevidemente para a zona de abuso e de viciação. Tentam arrastar a luz para as trevas e converter os atos sexuais profundamente veneráveis em todas as suas características numa paixão viciosa, tão deplorável como a embriaguez ou a mania do ópio. Entretanto, André, sem que os olhos mortais lhes observem as angústias retificadoras, todos os infelizes em semelhante despenhadeiros são punidos severamente pela natureza divina. Não há criação sem fecundação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade.